Novamente aqui nos encontramos na terça-feira, 14h30 até as 15 horas, diretamente do estúdio da TV Primer TV São José, para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança na palavra e na voz do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Infelizmente, as tempestades, os raios, enxurradas, inundações, deslizamento, continuam assustando em diversos estados, bem como a dengue, igualmente a coronavírus continua aumentando e levando muitas pessoas para a eternidade, coisa que nos assusta a todos, e especialmente os países onde ela está aumentando cada vez mais. Há aqueles que se interrogam e dizem: será que Deus não está contente com o proceder, com o agir dos seres humanos, se afastando de Deus? E tantas milhares de pessoas procurando divertir-se demasiadamente, olhando demais para tudo aquilo que é material, buscando tantos outros deuses, fazendo do dinheiro, da sua fama, da sua posição, enfim, da luxúria muitas vezes também, fazendo disso tudo, quem sabe, um Deus. E também dizem pessoas como Deus procedia com o povo de Israel. Quando eles se afastavam de Deus, Deus permitia que viessem os inimigos, adentrasse na cidade de Jerusalém, incendiasse, destruísse a cidade de Jerusalém, matasse grande parte das pessoas e levasse outras pessoas, os que sobravam, para o exílio, para a Babilônia, por exemplo, para o Egito, para a Média, para os persas, para os medos. E quando estão lá na prisão, passavam por sofrimentos, se lembravam e clamavam e rezavam e oravam para Deus, e Deus novamente, usando a compaixão, usando a misericórdia, olhava para o povo e permitia que eles voltassem para Jerusalém. Todos nós sabemos que nós devemos procurar voltarmos sempre para aquele que nos criou e aquele que nos conserva em nossa existência. É isso que Deus pede de todos e cada um de nós. Então é necessário que procuremos voltarmos sempre para Deus. E agora estamos nesse tempo tão bonito da Quaresma, que é um tempo de purificação do nosso íntimo, de olharmos um pouco mais para o nosso espírito, para a nossa alma, lermos um pouco mais a palavra de Deus e procurarmos seguir mais a palavra de Deus. Procurarmos, quem sabe, participar da Santa Missa em cada final de semana. Ou, se não é possível a Santa Missa, se você é a pessoa idosa ou pessoa um pouco enferma, procure acompanhar a missa numa das TVs. Nós temos muitas TVs que atingem atualmente o Brasil inteiro. Ou na sua comunidade, se não tiver sacerdote,
quem sabe está lá presente um diácono permanente para realizar a celebração da palavra, ou culto, ou talvez o ministro, ou a ministra da palavra, que está lá presente. Então, ou, em último caso, reze também com a sua família o terço, essa devoção tão bonita que Nossa Senhora, nas aparições, sempre pede, não somente em Lourdes, não somente em Fátima, não somente em Medjugorje, mas em tantas aparições, onde ela pede, rezai o terço, essa devoção em louvor a Nossa Senhora. E nós sabemos, Nossa Senhora sempre vai nos encaminhando para junto do seu divino Filho, Cristo Jesus. Porque Nossa Senhora, como Jesus Cristo, não quer a morte do pecador, a infelicidade eterna, mas querem a salvação. E Deus é o primeiro a querer a nossa felicidade, a felicidade para todos sempre. E foi por isso que Deus Pai enviou o seu Filho, Cristo Jesus, veio, tornou-se um ser humano, em tudo igual a nós, menos no pecado, e deu a sua própria vida, inocente, por amor a cada um de nós. E por isso, tantas santas e santos preferiram dar a sua própria vida, derramar também o seu sangue, ou seja, ser mártir, e muitos outros que não precisaram derramar o seu sangue, mas que se doaram nesta vida, procurando se santificar cada vez mais. Por quê? Porque o próprio Cristo Jesus, que em muitas passagens da Sagrada Escritura nos pede: sede santos, porque Deus, o vosso Pai, é santo. E especialmente Cristo Jesus nos pede para vivermos sempre na simplicidade e amando a todas as pessoas. E os santos que nós celebramos hoje, São Denis, São Crescêncio, São Simplício, Santa Anastácio e ainda Santo Alexandre, São Caio e São Doroteu. Hoje, o Dia Mundial de Combate ao Sedentarismo. Ou seja, o que quer dizer sedentarismo? São aquelas pessoas que passam estudando, que passam no seu escritório, quase sempre sentadas. Isso não faz bem para a saúde. É necessário que a pessoa pratique esporte, pratique caminhada. Isso ajuda muito para a pessoa conservar a sua saúde. Nosso organismo precisa ter esses movimentos e são muito necessários os movimentos na nossa vida. E, por falar em santos, neste sábado, às 16 horas, o nosso arcebispo Dom Wilson Tadeu Yenck presidiu a Santa Missa. Mais de 2.000 pessoas estiveram presentes na comunidade de Betânia, lá em São João Batista. Comunidade Betânia, fundada pelo reverendíssimo padre Leonardo Tarcísio Gonçalves Pereira, sacerdote mineiro, que trabalhou por muitos anos aqui em Brusque e começou a dar um grande atendimento para
pessoas dependentes químicas. E vendo que o número crescia cada vez mais, fundou então esta casa para a recuperação destas pessoas. E ele publicou diversos livros, o padre, mais conhecido como Padre Léo, e foi atingido por um câncer, por um CA, e veio a falecer, se eu não me engano, com 40 e poucos anos, bastante jovem. E as pessoas começaram a pedir graças, pedir favores espirituais e corporais, e foram recebendo, e ele mesmo em vida, por meio da rádio, da televisão, dava muitas palestras, orientando a juventude para não seguir pelos vícios, mas amar Cristo Jesus, amar Nossa Senhora, amar a Trindade Santa. E, quando ele faleceu, muitos pediram graças e receberam favores e graças especiais. Então, o arcebispo, como muitas pessoas, não o arcebispo, mas o povo, pediu que se fizesse o processo de beatificação, de canonização do Padre Léo. Claro que é um processo que foi aberto neste sábado, como no domingo, nesse domingo, lá também no santuário de ingleses, Santuário Sagrado do Coração de Jesus, às 15 horas, o arcebispo Dom Wilson também presidiu a Santa Missa com a presença de muitas pessoas, dando início à abertura ao processo de beatificação de um jovem leigo que eu conheci bastante, um convertido, pertenceu ao movimento da juventude, movimento Emaús, foi catequista de adolescentes, de jovens e mesmo de pessoas adultas na paróquia da Santíssima Trindade, no bairro universitário da Universidade Federal. E ele, quando me consta, veio a falecer bastante jovem, com seus 28 anos. E também a juventude pediu também que se fizesse o processo de beatificação deste jovem promotor de justiça. Eu acompanhei bastante o sofrimento dele no Imperial Hospital de Caridade, onde ele se preparou nos seus estudos, ele era advogado e se preparou nos seus estudos para ser promotor de justiça. E lá, sentado na cama no hospital, ele estudava, e centenas ou até milhares de colegas, de juízes, promotores, universitários, parentes, amigos, vinham visitá-lo para trazer uma mensagem positiva para ele, para animá-lo. E saíam essas pessoas, muitas pessoas com lágrimas nos olhos, porque quem dava a mensagem era ele mesmo, aceitando com alegria, sempre sorrindo, aceitando com alegria esse sofrimento terrível, pelo qual passava muitas dores. Mas, dizia ele, se Cristo sofreu tanto, por que é que eu também não posso me unir ao sofrimento de Cristo Jesus? Agora devemos sempre nos lembrar que um processo de beatificação exige, tanto para a beatificação, um milagre constatado por diversos médicos. Ainda por último, uma equipe do Vaticano, onde existem médicos de todas as crenças, ateus, médicos de uma alta competência, analisam, por último, se realmente foi
um milagre, e tanto um milagre para a beatificação, como outro milagre para a canonização. Então, há processos que demoram centenas de anos. Estava lendo ainda hoje, Santo Anselmo, que é lá de Roma, ele nasceu pelo ano 1000, faleceu no ano 1109, Santo Anselmo. E é interessante a vida dele. Era filho de um casal nobre, de alta nobreza, e quis ser sacerdote. Acontece que o pai não deixou de modo algum. A mãe faleceu cedo, mas a mãe, enquanto viva, lhe deu uma maravilhosa formação espiritual. Lhe ensinou o caminho da eternidade, o caminho de união com a Trindade Santa e Nossa Senhora. E como ele queria estudar para ser sacerdote, e o pai não deixando, simplesmente o que é que ele fez? Ele fugiu de casa quando moço e durante meses e meses vai caminhando sem destino pelo mundo afora, simplesmente caminhando como que andarilho, rezando para que pudesse acertar a sua vocação. Até que chegou lá na Normandia, num convento, num mosteiro, numa abadia, onde ele então estudou junto com os monges e foi ordenado sacerdote, tornou-se um grande santo, uma pessoa muito inteligente. Santo Anselmo, na filosofia, na faculdade de filosofia, ele sobressaía nos seus estudos e muito mais na teologia, tornou-se um grande professor e, especialmente, escreveu muitos livros, Santo Anselmo. E o processo dele, imagina só, levou uns 380 anos para a canonização. Então, há muitos processos que iniciam, mas que ficam veneráveis, que chegam até a beatificação, mas não chegam à canonização. Existem algumas centenas de processos neste caso. Bem, deixemos nas mãos de Deus, deixemos esse processo ir cada vez sendo mais esclarecido. Se for da vontade de Deus, teremos o Léo, Padre Léo, e o Padre Marcelo também na vida, no catálogo dos santos. Mas isso dependerá de todo o futuro, sem dúvida nenhuma, e coloquemos nas mãos de Deus. Agora, estes que passam por um processo de beatificação, de canonização, então, merece as honras dos altares, poderão ser invocados e tem, por exemplo, um dia o dia especial de santo. Por exemplo, se não me engano, agora na quinta-feira, na próxima quinta-feira, será o dia de São Luís Orione, que é o fundador da congregação dos padres orionitas, padres que trabalham aqui na paróquia de São José, na paróquia de Forquilinha. Ele nasceu, São Luís Orione nasceu lá em Turim e procurou dedicar-se muito aos pobres. E existem muitas casas, à semelhança da Orionópolis catarinense,
que recolhe as pessoas completamente que foram rejeitadas, foram colocadas de lado, foram marginalizadas pelas famílias. Aqui, se você não visitou, visite aqui em São José, a Orionópolis catarinense, o Padre Manuel dos Santos, e agora o Padre Nildo está lá coordenando, colaborando com o Padre Manuel. Então, uma doação de uma senhora, Dona Maria da Sá Alves Matos, que doou aquele terreno para mim, enquanto que eu estava na catedral, e queria que eu assumisse esta obra, mas com tantos compromissos, eu então achei melhor que os padres orionitas pudessem assumir, pois eles também na Itália, em Curitiba, São Paulo, eles possuem muitas casas nesse sentido, colaborando com as pessoas completamente cadeirantes, completamente necessitadas. Passe você lá na Orionópolis e veja lá, inclusive se você quiser se engajar, ser voluntário ou voluntária, e todo domingo, às 9h30, há lá a Santa Missa. Então você poderá ir lá visitar um domingo e participar também da Santa Missa. Mas então lembre-se, os que passam por um processo de beatificação, de canonização, poderão ser invocados. Assim temos, por exemplo, Santa Catarina de Alexandria, nossa padroeira, Santa Paulina, Santa Albertina, que já começou o processo e foi beatificada. Santa Albertina, mártir, derramou seu sangue por amor ao Cristo Jesus. São domingos sábio, e temos muitos, Santo Antônio, muitas e muitos santos. São mais de 12.000 santos e santas canonizados. Mas note bem, todas as pessoas que passaram por esta vida realizando bem, se encontram felizes na eternidade e são santos e santas, pessoas justas. Nossos avós, bisavós, tataravós, quantas pessoas santas diariamente estão ao nosso lado nas santas missas, ou sofrendo no fundo de uma cama, ou numa cadeira de roda, ou fazendo bem, empresários, pedreiros, marceneiros, sacerdotes, médicos, engenheiros, doceiras, cozinheiras, pilotos, paraquedistas, pescadores, lavradores, quantas milhões e bilhões de santos e santas que se encontram felizes na eternidade. Sem dúvida nenhuma, então nós também somos convidados a sermos sempre mais santos. Aliás, se você abrir a Bíblia Sagrada, por exemplo, Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, o que é que nos diz Cristo Jesus? Diz bem claramente para todas e cada um de nós. Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, você poderá consultar também a sua Bíblia, tem lá bem claramente o versículo 11, onde diz: mas o justo faça a justiça, e agora vem, e o santo santifique-se ainda mais. Então, toda pessoa que é digna, que é maravilhosa, tem um coração misericordioso, pode sempre continuar a se santificar cada vez mais.
E agora estamos, por exemplo, no tempo da Quaresma, que é um tempo também que você é convidada e convidado a purificar o seu íntimo pelo sacramento da misericórdia, o sacramento do perdão, onde, se você abrir, por exemplo, a palavra de Deus, São João, capítulo 16, São João, capítulo 16, versículo 23 e seguintes, você encontrará, olha, diz bem claramente a São João, onde diz: recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. Então, ainda bem que Cristo Jesus deixou para nós este sacramento do perdão, da misericórdia, onde você talvez anos que não recebe mais esse sacramento, está lhe pesando lá dentro, um peso enorme, uma angústia, um vazio que você sente. Por quê? Porque você não está na amizade e na graça de Deus. A graça de Deus, a graça santificante que você, quem sabe, recebeu no dia do seu batismo. Ali você foi relaxando e cada vez foi amontoando mais de pecados. Outros não. Outros se prepararam para a primeira Eucaristia, fizeram uma boa e santa confissão, mais tarde na confirmação, na crisma, e novamente a confissão. Aliás, há um mandamento da igreja: confessar-se, comungar ao menos uma vez por ano, pela Quaresma, pela Páscoa. E quantas vezes, quem sabe, você vive angustiado, você vive chateado. Por quê? Porque você não vive na amizade e na graça de Deus. E se você morrer assim, lembre-se que na eternidade somente se unirá, entrará na eternidade aqueles e aquelas pessoas que tiverem a graça de, ao partir desta vida, na amizade e na graça de Deus. Então procure você também, na medida do possível, viver na amizade e na graça de Deus. Também, se você desejar se aperfeiçoar, existe a Faculdade Católica de Santa Catarina, está promovendo diversos cursos. O curso, por exemplo, do livro da Bíblia, do Deuteronômio, aulas de 15 em 15 dias à tarde, segundas-feiras. O curso de teologia sobre o Concílio Vaticano II, nas quartas-feiras, das 2h30 às 5h, aulas semanais. O curso de inclusão digital para a terceira idade, também à tarde. Procure se informar na FACASC, lá na Trindade, na Faculdade Católica de Santa Catarina. Estamos agora terminando o nosso tempo aqui e nós voltaremos sempre também na quinta-feira, das 2h30 às 3h, segunda e terça-feira. E agora, então, a bênção para você que anda meio desanimada, meio triste, meio chateado da vida. Procure se animar. E a bênção também da água, que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para o acompanhar, acima de você para iluminar, atrás de você para o defender de todas as situações difíceis, à sua frente para lhe apontar sempre o caminho certo. E agora a bênção da Trindade Santa e de Nossa Senhora, e também a bênção desta água, abençoe-nos a Trindade Santa e Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome com fé esta água.